Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, domingo, 14 de junho, estamos aqui para uma meditação da Palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai ser algo diferente. Vamos começar orando a Deus, adorando com este louvor. Como amanhã, Deus deseja que nasça um novo amanhã em sua vida. Temos que aprender uma coisa: ter dependência, depender de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Em breve, se Deus permitir, esta semana estaremos falando algo sobre Deus, como conhecer a Deus. Amado Deus e Pai, no nome do Teu Filho Jesus, adentramos em Tua presença como pecadores remidos em Cristo. Entendemos que os méritos de nós te servir, fazer Tua vontade, fazer o bem e amar, não vem de nós mesmos, mas do Teu Espírito, da Tua palavra e de Ti. Ajude-nos a todos a entender a Tua verdade, a ficar firmada, conhecer, meu Deus, o Senhor, porque o conhecer estará toda a diferença em ficar firmado na Tua verdade. E é isto que te pedimos. Nos inspira, nos conduz a tudo que tem que ser falado por Tua palavra, por Tua verdade, para que traga luz, para que as pessoas venham entender Tua verdade, Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Não estamos sozinhos, há um amor sincero, sim. Este amor é o amor de Deus. Hoje vamos folhear a palavra de Deus. Vai ser, acredito eu, vai se estender um pouquinho essa meditação. Mas hoje é domingo e aquele que deseja aprender mais de Deus, com certeza vai se esforçar para ouvir e acompanhar pela Bíblia toda esta meditação. Nós vamos ser prolíficos, vamos ser extensivos em nossas palavras, que vamos ler aqui, que Deus nos inspirou e nós anotamos. Tudo aqui, diga-se de passagem, tudo é inspiração de Deus. Nós buscamos a Deus em oração e aquilo que Deus nos conduz, assim escrevemos e procuramos textos bíblicos para que toda meditação tenha estrutura, tenha base bíblica, de uma forma bem firmada, na verdade, de Deus, para trazer aqui a meditação bem objetiva, bem clara pela palavra de Deus. E o título do assunto dessa meditação: a firmeza no sentido da verdade de Deus. Preste bem atenção. A firmeza no sentido da verdade de Deus. É a pessoa entender o sentido da palavra de Deus como ela é, de fato e de verdade. Não por entendimento, conhecimento humano, mas por aquilo que o Espírito Santo revela pela palavra de Deus. Mais adiante nós iremos falar isso no final, que tudo isso que está aqui na palavra de Deus tem inspiração, tem direção, tem condução correta no sentido da verdade de Deus, daquilo que Deus fala, que é o sentido de Deus pela sua palavra. Vamos ler como texto bíblico básico dessa meditação, Jeremias, próximo já de Salmos e Isaías, capítulo 23, versículo 28. Apenas um versículo, para não tomar muito tempo. Mas nós vamos falar sobre o contexto.
O contexto dessa palavra, ela começa no versículo 9, que fala sobre que Deus é contra os falsos profetas, e vai até o versículo de número 40, até o último versículo do capítulo 23. É tudo contexto. Não vamos ler nem falar tudo sobre ele, mas vamos apenas esclarecer que foi Deus falando com o profeta Jeremias que Deus era contra os falsos profetas. Pessoas que falam no nome de Deus, mas de maneira falsa, não é correta, não fala do jeito que Deus o manda e como de fato é a verdade e o sentido que Deus falou. Então vamos lá. Jeremias 23, versículo 28, diz o seguinte: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha contigo, diz o Senhor. Então, aqui vai uma palavra para todo aquele que é pregador, que fala as palavras de Deus, que é pastor, bispo, padre. Saiba de uma coisa que está escrito, que todos nós vamos prestar conta daquilo que ensinamos da palavra de Deus. E a palavra de Deus é bem clara, que diz no livro de Apocalipse, também no livro de Deuteronômio, se me foge a memória, capítulo 4 de Deuteronômio, que não acrescente nenhum tio, nenhuma vírgula desta palavra. Não diminua nem aumente. Porque quem ensina com o sentido distorcido vai prestar conta com Deus. A gente tem que falar a verdade como ela é, o sentido do jeito que Deus ensina, e não no sentido humano. Porque cá entre nós aqui, profeta de Deus, ele fala a verdade. E nós falamos aqui, sem medo de estar sendo conduzido por vontade humana. Pagará um preço. Quem ensina a palavra de Deus de forma distorcida, com sentido contrário aos pensamentos de Deus. Vamos agora ser prolixos aqui nas palavras. Vamos falar muitas palavras, vai ser um pouco cansativa, mas vamos falar bem rápido, para não ser muito cansativo. Gostaríamos de dizer que a palavra de Deus, aqui a Bíblia, a palavra de Deus, e no final nós vamos falar que não foi o próprio homem que quis e escreveu, e que não é do homem, de pensamento de homem, é do próprio Deus. Os escritos sagrados não são de particular interpretação, nem de interpretação variada. Ponto. Por conta desse conceito errado de que cada pessoa tem a sua própria interpretação da palavra de Deus. Então, é um conceito errado. Cada um tem sua própria interpretação. Isso me cheira mal. A palavra de Deus, ela se encaixa em tudo conforme Deus o escreveu com um propósito. E a palavra de Deus diz que tem o autor da própria palavra de Deus, que não deixa confundido e que conduz tudo se encaixando na verdade de Deus. E esse inspirador que não deixa ter interpretações distorcidas é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa prega com revelação de Deus e que é dirigido pelo Espírito Santo, não traz distorção. Não traz. Quando ele fala como profeta verdadeiro de Deus, a palavra de Deus, com o sentido do jeito que ela é, não traz. Não fica
não é correto. Eu interpreto isso, esse sentido dessa palavra é isso. Não. Através do Espírito Santo, ao discernimento correto. No final, nós vamos confirmar isso pela palavra. Continuando. Paramos aqui, interpretação da palavra de Deus. É que tem surgido verdadeiras aberrações teológicas, vírgula, e muitos têm naufragado na vida espiritual, vírgula, ficando à deriva de aventureiros. Como seriam esses aventureiros? Usando a própria palavra de Deus para o seu bel prazer, para, através da palavra de Deus, se beneficiar pelos seus modos de ensino. E a palavra de Deus, no apóstolo Pedro, diz que muitos fariam do evangelho comércio. Então, são esses os aventureiros que temos que ter cuidado, por isso que nós aqui sempre batemos nessa tecla. Por favor, examine as Escrituras. Se você não entende, fale com Deus, com o coração aberto. Espírito Santo, em nome de Jesus, me dê o discernimento, me ensine tua palavra. Porque quando você examina, o Espírito Santo dá um discernimento, você não é enganado com o ensino errôneo de forma alguma. Porque está escrito, Salmo, se não foge a memória, Salmo 25, aqueles que confiam no Senhor, de forma alguma será confundido. Continuando aqui. Falamos em aventureiros que estão mais preocupados em que a Bíblia defenda seus próprios interesses do que a verdade divina. Eles procuram os próprios interesses e a verdade divina fica em segundo plano. E aí, livre-arbítrio, você fala da palavra de Deus o que você quiser, mas saiba, está escrito, né? Quem aumenta ou diminui um tio, uma vírgula, virão as pragas que estão escritas nesse livro. E, por final, se não se arrepender, perde a vida eterna. Aquele que ensina a palavra de Deus por interesse próprio. Vamos continuando aqui. Toda a ordem e sentido da palavra de Deus vem de uma fonte só. Toda a ordem e sentido da palavra de Deus vem de uma fonte só. Qual é essa fonte aí? Próprio Espírito de Deus. Do próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo. É a fonte de onde vem o sentido e a palavra e a verdade. Continuando. Do próprio Deus vem essa fonte, que cria todas as coisas, olha só, que cria todas as coisas pelo seu próprio propósito. Tudo que Deus criou, desde o início, foi pelo seu próprio propósito para um fim maravilhoso para toda a criação dele. O homem é que com sua maldade, ganância, ódio, é que tem feito esse mundo aí está o que está. E é profético as guerras, a ganância pelo poder e outras coisas mais que não vamos comentar aqui. Continuando. 3 referências bíblicas, agora já estamos concluindo, mas eu creio que o Espírito Santo há de falar mais algo. 3 referências bíblicas incontestáveis que ninguém pode refutar, que revelam que a palavra de Deus é de ordem e interpretação divina. Não foi homem algum que quis dar seus próprios pensamentos. São mais de 60 livros, mais de 60 autores, mas todos conduzidos pelo Espírito de Deus e tudo se encaixa os assuntos em um centro só, em uma só vontade, mostrando o amor de Deus e a salvação em seu Filho. Tudo se encaixa, porque foi dirigido pelo Espírito Santo. E nós vamos mostrar agora essas 3 referências bíblicas. A primeira está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, versículo 21, que diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, homens de Deus, falaram da parte de Deus movidas
inspiradas pelo Espírito Santo. Foi o próprio Deus que inspirou, falou no tempo de Moisés, no tempo do profeta Daniel, Oséias, Jeremias, Ezequiel. Foram todos o próprio Deus falando com eles. Através do Espírito dele, falava e eles escreveram inspirados por Deus. Aí veio o tempo do Senhor Jesus, o tempo da graça, e ele ensinou para os apóstolos, e eles escreveram. E veio o tempo do apóstolo Paulo, e o Espírito Santo ia revelando, e ele ia escrevendo. E o apóstolo Pedro e o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse. Então, tudo se encaixa em um objetivo só, mostrando o amor de Deus, a salvação, e mostrando a Cristo, o Salvador. Então, foi tudo que está escrito inspirado por Deus. Homens cheios do Espírito de Deus foram inspirados por Deus. Vamos para a segunda referência bíblica. Segundo Timóteo, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha só o que diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a Escritura foi inspirada por Deus. Para quê? Para ensinar o ser humano, aquele que quer servir a Deus, no caminho da educação para a salvação. Vamos para a terceira referência bíblica, falando que este livro, que é de Deus, foi falado e revelado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 12 e 16. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ora, nós temos recebido o Espírito, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o Espírito Santo revela o que é de Deus e o que Deus nos tem dado e quer dar a você também. O entendimento sobre a vida eterna, sobre a salvação. Vamos para o versículo 16 agora. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que conhece os pensamentos, o discernimento do que Deus fala, do seu sentido na palavra de Deus? Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Aí o apóstolo Paulo responde: nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não é confundido. A mente de Cristo dentro de nós, os pensamentos do próprio Deus dentro de nós, ensinando, dando discernimento do que é o sentido de Deus, da vontade que Ele quer que nós venhamos conhecer. Agora vamos concluir aqui do que falamos logo no início, que quem diminuir ou aumentar um tio corre o risco da maldição. E isso está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Não acrescente nem tire alguma palavra do que está escrito na palavra de Deus. Agora nós vamos ler, para concluir aqui, sobre Deus nos dá o entendimento sobre o que é a verdade. Olha só, Deus nos dá o entendimento sobre o que é a verdade dele para a vida eterna. Como é glorioso, ele nos dá um entendimento sobre isso. Aí nós vamos ver isso. Isso está escrito na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20, já próximo ao Apocalipse, que diz o seguinte:
capítulo 5 da primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20. Achei. Olha só o que diz. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. O apóstolo João falando isso. E também tem nos dado entendimento para que reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Como é glorioso! Deus nos dá o entendimento sobre o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos na vida eterna em seu Filho. Então Deus nos dá o entendimento. E para concluir, vamos ler o Evangelho de João, que é o 4º livro do Novo Testamento, capítulo de número 6 e versículo 45, para concluir. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aleluia. Vamos orar, agradecer a Deus. Meu Deus e Pai, como é glorioso o Senhor! Como o Senhor é glorioso! Ajude-nos para essa semana, se o Senhor permitir, falar, para que as pessoas entendam, conheçam um pouco de Ti. Porque quando se conhece, quando está afirmado nesta Tua verdade, no que é verdadeiro, no sentido, meu Deus, o homem fica firme, fica seguro, o homem fica salteando de alegria, como diz Tua palavra, que diz que aquele que crer, conforme está escrito a Tua verdade, rios de águas vivas fluirão, que é o Espírito Santo, trazendo a certeza, a convicção da Tua verdade e uma alegria imensa dentro do seu ser, fazendo uma pessoa firme e feliz com Tua verdade e com a felicidade do Senhor. Abençoe cada uma pessoa que vai ouvir. Cada pessoa, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. E desde já, Senhor, seja repreendido. Nós ministramos a Tua autoridade, porque confiamos e o Senhor tem nos confiado isso. Desde já fique neutralizado o espírito da soberba, o espírito do orgulho, o espírito que provoca incredulidade, o espírito da dúvida. Em o nome eterno do Senhor Jesus, abençoe cada um, sejam iluminados pelo Teu poder e pela Tua palavra e através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ótimo domingo. Deus abençoe a todos, sua família. E deixamos aqui esse conselho, essa reflexão. Esta palavra foi escrita por homens inspirados. E cabe a cada um falar a verdade. Então, quando você falar da verdade, com verdade, o sentido de Deus e através do Espírito Santo, aí a nossa vida muda. Você fica firme, feliz, porque sabe que é uma verdade de Deus que transforma e que faz seguro sua fé. Deus abençoe, ótimo domingo.